Bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Meu nome é Ricardo Bizelli, para quem não me conhece, tá? E esse é o podcast Resposta para Tudo. Como esse hoje é o primeiro episódio dessa série, eu gostaria de explicar por que eu coloquei esse nome nesse podcast. Foi uma paciente que disse que era difícil argumentar comigo porque eu sempre tinha resposta para tudo. Então, assim, para saber se eu tenho resposta para tudo mesmo, eu resolvi organizar uma série onde a gente possa conversar. Nós vamos fazer isso de segunda, quarta e sexta, sempre às 8h30 da manhã. Um dia antes eu vou fazer uma pequena enquete pelo Instagram para a gente saber qual pergunta é mais interessante para os nossos ouvintes. Então, assim, ao final da resposta de hoje, vamos responder também as perguntas que forem surgindo, tá? Forem sendo feitas por vocês. E a pergunta de hoje foi a seguinte: como é que nós fazemos para ficar magros comendo livremente? Tá? Essa foi a pergunta escolhida pelo pessoal. Em primeiro lugar, o que significa comer livremente? Comer livremente significa seguir os sinais da fome e seguir os sinais da nossa vontade. O mais importante é saber, é normal comer livremente? As pessoas têm uma ideia tão ruim dessa coisa de comer, até essa ideia de comer livremente ficou tão ruim na cabeça das pessoas que elas acabaram acreditando que o problema está nelas. Tá? Por quê? Porque sempre houve aquela ideia de que a pessoa engordou porque ela come errado. Tá? Como se houvesse uma forma certa. Então, assim, é óbvio que há alimentos que ajudam mais na saciedade, alimentos muito mais saudáveis do que outros. Só que a gente não pode simplesmente achar que a pessoa vai deixar de gostar daquilo. Ela pode até lentamente fazendo uma mudança dos hábitos para algumas escolhas mais saudáveis. Só que nós sabemos que na prática, se a pessoa teve prazer com algum alimento, quanto mais longe ela ficar dessa dieta, mais rápido ela volta para uma dieta livre. Então, por isso ficou essa ideia de que comer livremente é algo ruim. Mas se nós formos pensar, uma pessoa que respire livremente, uma pessoa que durma livremente, será que ela está exatamente fazendo algo errado? Então, quando nós estamos com sono, nós dormimos, acordamos quando nos sentimos descansados, respiramos mais rápido quando temos falta de ar. Então, será que quando a gente está mais ansioso, a gente não deveria poder comer um pouco mais à vontade? Então, assim, por que é importante discutir isso? Que, na verdade, quem controla esses sinais de fome e de vontade são principalmente dois hormônios, que são a leptina e a grelina. Nós temos vários outros hormônios associados, como polipeptídeo vasoativo intestinal, nós temos a colecistoquinina. Tá? A gente tem muitos outros hormônios envolvidos, mas principalmente a leptina e a grelina são hormônios que eles regulam qual seria uma faixa considerada normal de peso. Tá? E a obesidade nada mais é do que um desequilíbrio dessa dupla de hormônios. Tá? Então, como é que vocês poderiam observar isso na prática? Perguntem para as pessoas qual foi o peso máximo que elas tiveram na vida. Na verdade, esse foi um dos fatores que mais me trouxe para a endocrinologia. Quando eu comecei a carreira médica, eu comecei a perceber em todos os pacientes que todos eles tendiam a voltar ao peso máximo que eles tinham, mesmo que fosse de uma gravidez de 10 anos atrás, e essa pessoa ela tendia a voltar exatamente para o peso máximo que ela já teve na vida. E aí eu comecei a perceber que o que havia acontecido foi o quê? Uma deterioração da ação da leptina no hipotálamo. Então essa pessoa passou a ter um novo set point. Tá? Então, o corpo começa a entender como normal aquele peso máximo que a pessoa atingiu na vida. É muito comum acontecer isso na gravidez, tá? Ou num período de depressão, ou numa internação, ou uma intervenção ortopédica. Alguma coisa que realmente afete a vida do paciente, geralmente ele vai ter essa dupla de hormônios oscilando para cima. E aí o corpo entende que esse é o novo equilíbrio hormonal. Por isso que a gente teria o efeito chamado efeito sanfona, que seria aquela coisa, eu faço tudo direitinho, mas é só parar um pouquinho que eu acabo retornando ao peso que eu estava.
E esse retorno não significa que a pessoa, como eles dizem, que eu fui sem vergonha. Então, significa que esses hormônios entendem como equilíbrio hormonal o peso máximo que a pessoa atingiu. Então façam esse teste, perguntem para as pessoas que vocês conhecem. Vocês vão ver que a grande maioria está muito próxima do seu peso máximo. Então esse equilíbrio, entre aspas, né? O corpo entende como um equilíbrio, mas claro que não, né? Nós temos todas as consequências da obesidade. A gente só consegue sair desse canal normal para o corpo comendo de forma não livre, que significa o quê? Eu tenho que ter um plano a ser seguido, o que não é tão fácil como comer livremente. Essa ideia de que a pessoa que engordou é sem vergonha vem justamente da visão do que os magros têm. Então, os magros que nunca engordaram, eles sempre têm esse equilíbrio normal lá embaixo. Então, vocês podem perceber que há pessoas magras que até se esforçam para sair desse canal ganhando peso e têm a mesma dificuldade do que as pessoas que tentam emagrecer. Então, esse canal, ele coordena uma faixa de uma volta de 3 quilos. Se uma pessoa está sempre no máximo com 57 quilos, a dificuldade que ela tem de chegar em 61, 62 quilos é tão grande como o obeso que vai de 100 quilos para 95 quilos. E isso não quer dizer que essa pessoa ela seja uma pessoa exatamente culpada por isso, pelo menos essa é a forma que eu entendo. É mais fácil a gente achar que o paciente é culpado porque você transfere para ele a culpa daquela dificuldade. Mas o mais importante, na minha opinião, é a gente ter uma visão um pouco mais técnica da obesidade, até para a gente conseguir acolher melhor esse paciente. Então, o que significaria comer de forma não livre? Eu vou ter que enfrentar a fome e vou ter que enfrentar a vontade. E isso sempre é bom ficar claro, não é o ideal, o que a gente gostaria. Todos nós gostaríamos de comer livremente, porém, se eu, por exemplo, eu mesmo cheguei em quase 102 quilos. Se eu comer de forma livre, seguindo apenas a minha fome e a minha vontade, meu corpo ele se equilibra em 99, 100, 101 quilos, como eu já cheguei há 15 anos atrás. Então, quem me conhece dessa época sabe que eu cheguei a ganhar bastante peso e sabe que, assim, por eu trabalhar com isso, para eu me manter todo esse tempo, já 15 anos quase, é muito difícil, você tem que estar sempre comprometido com um plano. Só que, para você ter esse contato com a fome, eu vejo que muitas pessoas entendem assim, puxa, eu fiz a dieta e não tive nada de fome. Na verdade, você consegue isso só com alimentos ricos em proteína e muito pobres em carboidrato. Por quê? Porque a proteína ela aumenta muito a saciedade. Então, nesse sentido, em termos de ter menos fome, ter maior aderência ao plano dietético, realmente a abordagem low carb ela é muito superior à simples contagem de caloria. Porém, quanto mais eu faço essa restrição de carboidratos, mais irreal fica essa dieta. Então, se eu tiver só esse plano no bolso de cortar carboidratos, eu acabo acreditando que o carboidrato é um grande vilão. Então, eu vou entender que ele é um alimento que engorda e eu tenho que evitar ele a todo custo. Como é que uma pessoa vai se manter longe daquele canal, entre aspas, equilibrado do corpo por uma vida, se ele simplesmente comer de forma tão irreal? Então, essa pessoa ela sempre vai entender que ela está fazendo algo errado quando ela come um carboidrato. Então, isso eu gosto de enfatizar para os pacientes, que apesar de ter um resultado de curto prazo até mais rápido quando você faz uma dieta low carb, você fica armado de um plano muito irreal. E essa fome, você tem no máximo uns 3 dias, 4 dias e o corpo acostuma. Por quê? Porque a grelina, ela percebe que tem algo errado, então ela reduz. Quando nós começamos a fazer a dieta, esse vai ser o tema de uma próxima pergunta, a gente tem uma redução do metabolismo quando nós passamos a comer menos e o corpo começa a exigir menos. Então ele acaba se acostumando com aquela redução calórica. Só que existem uns 3, 4 dias, todo mundo já começou uma dieta, sabe que a primeira semana é terrível. Mas assim que você acostuma, o corpo ele começa a tolerar e se acostuma com a redução calórica que você tentar fazer. Só que o que acontece? Como nós temos um fim de semana toda semana, se eu entender que o dia do lixo é algo factível, que esse também é tema para várias outras perguntas, o corpo ele entende que a dieta acabou. Então, se num sábado, num domingo, eu me permito comer livremente, novamente falando, comer de acordo com a fome, comer de acordo com a vontade.
Nesse fim de semana, em um dia só, o corpo já regula naquele equilíbrio anterior. Por isso que quando a gente come muito num domingo, na segunda-feira, quando nós vamos tentar retomar a dieta, nós estamos morrendo de fome. Então a pessoa, se ela ficar sempre sujeita a essa fome, ela vai acabar largando a dieta no médio e longo prazo mesmo. Então, por isso que é tão importante ter um plano factível, porque eu vou ter que retomar ele. Obviamente, é muito difícil fazer todo dia, aquela restrição calórica. Mas aquele dia que eu furar, eu tenho que retomar com um plano realista. Tá? Então, quanto mais essa pessoa conseguir retomar a dieta, ao longo do tempo, mais tempo ela continua magra. E vocês vão ver, pelo meu entendimento, que a grande vitória é essa. Como continuar magro para sempre? Essa é a grande dificuldade. E aí que entra aquela coisa, como é que a gente enfrenta a vontade? Vontade, por exemplo, se a gente tiver uma abordagem da chamada reeducação alimentar, a reeducação alimentar ela vai identificar aqueles alimentos mais calóricos, menos saudáveis, com mais carboidratos refinados, pobres em proteínas. Então, esses alimentos, eles realmente saciam menos, realmente aumentam o risco de síndrome metabólica, isso tudo é verdade. Só que você não pode pedir para essa pessoa simplesmente deixar de gostar disso. Então, a gente tem que tentar, na minha opinião, fazer um plano que envolva os gostos da pessoa. Por exemplo, esses dias mesmo eu comi um alfajor depois do almoço dentro da minha dieta, porque eu faço por contagem de calorias. Então, assim, isso é muito libertador para quem sabe que precisa controlar o peso. Mas é óbvio que eu gostaria de comer mais do que um alfajor. Só que uma vez que eu entendo que o nosso corpo ele buscou um equilíbrio ruim, lá em cima, naquele peso que nos é inadequado, eu tenho que aceitar que, pelo menos um eu como, posso comer, estou dentro da dieta, mas tentar não comer o próximo. É muito difícil. Quando você acostuma e começa a perceber que você se sente bem estando num planejamento alimentar, aí você sente que vale a pena, na minha opinião. Então, o que acontece? Muito da pessoa se esforçar em fazer a dieta está associada a que ela tem que estar vendo resultado. Então, quando eu faço uma dieta low carb, geralmente a pessoa perde bastante líquido no início, se ela for olhar o peso, ela vai ter perdido bem rápido. E assim, a pessoa até faz aquela restrição bem grande porque o resultado é bem animador. Só que quando o corpo reduz o metabolismo e acaba tendo uma menor aderência à dieta, você atinge o efeito platô. Nessa hora, aquele esforço irreal de cortar todos os carboidratos, ou mesmo comer poucos deles, né? Existem dietas que não são tão restritivas assim. Obviamente, você não vai ver muito benefício. Afinal, eu estou fazendo aquela dieta para manter o peso lá embaixo. Então, muito do resultado que nós temos com a dieta é da pessoa que consegue igualar o esforço com a dieta com o benefício que ela está tendo. Então, se ela está se esforçando tremendamente com aquela dieta, com uma dieta muito irreal, se ela não estiver perdendo peso continuamente, ela simplesmente vai sair da dieta. Isso é uma coisa certa. Por isso que eu gosto de tentar fazer a dieta mais realista possível. Enquanto nós vemos o peso cair, nós fazemos qualquer negócio. Na hora que a gente atinge o platô, se nós não temos um plano realista, você não consegue manter. Tá? Então, assim, toda vez que a gente enxerga a obesidade como um erro alimentar e a gente não se priva do que a gente está acostumado a comer, fatalmente nós somos trazidos de volta a esse equilíbrio. Tá? Então, uma vez que eu entendo a obesidade como uma doença por esse equilíbrio desequilibrado, eu entendo que eu não posso mais comer livremente se eu quiser controlar o peso. Como eu disse, a fome você vai controlar em menos de uma semana. A vontade, se você comer de tudo, com certeza você consegue manter a longo prazo. Mas mais importante, eu acho, é no início a gente ter aquela ideia. Se eu quiser ser magro, depois de ter sido gordo, eu preciso ter um plano no bolso. Então, esse plano ele pode ser um plano mais agressivo, como dieta cetogênica, dieta low carb, dieta paleolítica, isso é válido também. O jejum intermitente, tem muita gente que se adapta com esse perfil de dieta, porque é mais simples, tá? Tem várias discussões sobre isso. Mas o que importa é assim, esse plano ele tem que ser tirado do bolso a todo momento. Não adianta eu fazer uma dieta já imaginando quando é que essa dieta vai acabar. Então, se eu pensar simplesmente nisso, eu vou fazer dieta, vou perder peso, e assim que eu voltar a comer livremente, eu simplesmente vou retornar a todo o peso.
Então, de início, eu preciso entender a importância de ter um plano no bolso e retomá-lo ele indefinidamente. Essa é a única forma, na verdade, de ser magro. Então, assim, é possível ser magro comendo livremente? Até seria livremente se eu deixasse de ter todas as minhas vontades e passar a ter vontade só de alimentos saudáveis. Então, essa é a resposta. Tá? Aquela pessoa magra que até tenta engordar, ela come o que ela tem vontade, ela come até matar a fome. Por quê? Porque sabe que automaticamente o peso dela está controlado. Mas a visão que ela tem dos obesos é que nós, no meu caso também, não temos força de vontade. Então, assim, a gente não pode simplesmente abandonar aquilo que a gente tem vontade. Porém, se eu não entender que eu tenho que ter esse plano no bolso e me comprometer com ele, eu fatalmente vou perder para aquele equilíbrio da leptina e progrelina e volto para o meu peso máximo. Essa é a explicação do efeito sanfona. Tá? Então, assim, esse é um assunto super interessante. Eu gostaria que vocês tivessem alguma pergunta, tá? Agradeço pela presença de todos vocês aqui, do Francisco, do Guilherme, Franciane, Fernanda, do Luciane, da Ená, Rogério, Rangel, tá? Então, o que eu quero saber de vocês nas próximas perguntas? Podem pedir novas questões. Eu tenho uma sequência de questões que vão ser interessantes que a gente discuta, mas mais importante é que a gente tire dúvidas de quem. Se você tem alguma coisa nova, a gente inclui também na sequência de questões. Tá? Aqui, ó, recebi uma questão aqui do Guilherme. Quem faz bariátrica tem que manter uma dieta? Boa pergunta, ótima pergunta. Uma vez que eu entenda a bariátrica como um procedimento válido, mas para aqueles pacientes que estão com excesso de peso muito grande, ou seja, que esse equilíbrio hormonal está muito acima de um peso ideal, aquela pessoa que tem, por exemplo, 40 quilos de excesso, a cirurgia bariátrica tem um resultado fantástico. Só que o que é basicamente a cirurgia bariátrica? É uma forma de obrigar a pessoa a comer de forma planejada. E aí eu questiono, será que nós precisamos ser obrigados a comer de forma planejada? A verdade é que, se eu aceitar que a única saída é comer de forma planejada, ou eu como ou não como. Então, será que eu precisaria, então, ser obrigado a isso? Às vezes o quadro é tão grave que sim, precisa ser obrigado a isso. Tá? Então, só que essa pessoa, ela vai continuar comendo. E aquele equilíbrio hormonal doente continua lá, mesmo com a pessoa operada. Então, eu entender que é cabeça de gordo, ou que essa pessoa não é capaz de manter uma dieta, não é. Que aquele equilíbrio hormonal está muito acima do que seria um peso viável. Então, essa pessoa ela tem que entender que o plano alimentar, a alimentação planejada, é o tratamento da obesidade como um todo. Alguns pacientes vão precisar do auxílio de medicamentos, alguns pacientes vão precisar da cirurgia, alguns se beneficiam do uso do balão intragástrico, mas todos eles precisam entender uma coisa clara. Oi, Angelita, tudo bem? Eu vi que você chegou aqui. Então, assim, todas essas pessoas elas têm que ter um plano alimentar claro, tá? Porque com o tempo a cirurgia bariátrica proporciona que a pessoa mantenha o peso controlado por anos, mas se a pessoa ela é submetida à cirurgia muito cedo, essa pessoa ela vai daqui a 8, 10, 12 anos começa a ter um reganho de peso muito grande e para ela isso é devastador, porque ela entendia que a cirurgia bariátrica era um fim, era como se fosse uma cura. Tá? Então, se ela não é orientada desde o início pela equipe, pelo endocrinologista, pelo cirurgião, ela vai ter a ideia que ela foi curada da obesidade e não vai seguir plano nenhum. Por um tempo, ela pode até comer livremente. Isso é real. Só que essa pessoa lentamente começa a recuperar o peso e vai ficando desesperada. Por quê? Porque às vezes ela perdeu 40, 50 quilos, está super feliz quando veja, voltou 10 quilos, 15, 20. Só que lá atrás, ela achou que ela estava livre de comer de uma forma planejada. Por isso que desde o início eu enfatizo como paciente. Você tem que ter um plano no bolso. Tá? Pode até gostar bastante do jejum, das abordagens low carb. Eu prefiro muito mais as contagens de caloria, onde eu posso comer de tudo. Mas, se a pessoa simplesmente comer livre, de forma livre, ela vai fatalmente recuperar esse peso ao longo do tempo. Eu vejo até adolescentes que vêm sendo operados
com 10, 15 anos de cirurgia, já recuperaram quase todo o peso. Então, hoje se discute fazer uma segunda intervenção. Então, assim, hoje eu me pergunto se o paciente, antes de operar, ele está sendo realmente orientado. Tá bom? Eu vi que você perguntou aqui. Essa pessoa que você falou aqui, quando a pessoa faz a barbaridade de engordar 60% do peso, o que fazer nessa situação? Outra cirurgia, como eu disse, já tem se discutido fazer uma segunda cirurgia, mas será que esse paciente vai se beneficiar? Se a recuperação de peso ela pode ser por uma técnica inadequada, só que pode ser também porque essa pessoa ela não estava com um plano no bolso desde o início. Então, se eu fizer uma segunda cirurgia, eu vou acabar precisando de uma terceira. Então, assim, eu não posso ficar obrigando a pessoa a ter uma vida tão restrita. Então, essa é uma ideia que eu gosto muito de passar para os pacientes. O tratamento da obesidade é um só. É passar a comer de forma planejada. Se eu precisar de um medicamento, se eu precisar de uma cirurgia, é válido, faz parte do tratamento. Tá? Mas, acima de tudo, se eu comer livremente, muitas vezes eu como livremente, mas eu sei que cada dia que eu como livre, vale por uns 3, 4 dias de planejamento. Por isso que nós recuperamos o peso tão rapidamente em período de férias, em viagem. Então, cada dia é impressionante. Aí você recupera... Eu já cheguei num mês a recuperar 11 quilos num mês de férias. Então, isso é terrível. Todo mundo já deve ter passado por isso e já entendeu essa dificuldade. Tá bom, gente? Então, assim, a resposta para a pergunta de hoje era essa. Tá? Dá para ser magro, comer livremente? Não dá. Você tem que ter um plano no bolso. Tá? Aquela pessoa que sempre foi magra, sempre fez exercício, come à vontade, não sabe como isso é bom. Como eu gostaria de poder comer livremente, eu acho que muitos de vocês que estão ouvindo adorariam poder comer livremente também. Então, eu vou colocar disponível aqui também no YouTube para vocês. Tá? Sigam as nossas redes sociais, aí, todas aquelas que a gente criou para fazer essa sequência. Tá bom? Na sexta-feira nós vamos responder mais uma pergunta. Daí fica ligado aí. Até a próxima.